Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Hoje o nosso assunto vai ser sobre dor de cabeça relacionado a problema muscular. É interessante. E vocês que estão entrando aí, toda quarta-feira, 7h30 da manhã, né? E por que a gente escolhe na parte da manhã? A gente já está mais bem disposto. Bom dia. A gente já está mais bem disposto, está acabando de acordar, está se preparando para ir trabalhar, né? E aí, então, você entra na live e vai escutando o que a gente tem para dizer. E tem muita coisa bacana que a gente vai comentar aqui com vocês a partir de agora, toda semana, quarta-feira, 7h30 da manhã. Esse aí é o nosso encontro marcado. E é muita coisa interessante. Hoje nós vamos, por exemplo, falar da questão de dor de cabeça, que muita gente tem sentido, muita gente está sofrendo com isso, muita gente. E o pior de tudo que a gente vem vendo aí, que pessoas vão tomando remédio, achando que isso vai resolver. Eu costumo ver aqui pela internet, eu pesquiso muito, e ainda mais o que as pessoas estão procurando. Olha o que as pessoas estão procurando, vou abrir aqui para vocês, olha só o que as pessoas costumam procurar. As palavras enxaqueca, dor de cabeça ao acordar, sintomas de enxaqueca e labirintite, acordar com dor de cabeça, ATM dentista, bruxismo noturno, cefaleia de tensão. Olha, esse aqui é interessante, cefaleia orgástica feminina, chá para dor de cabeça, como acordar com bruxismo, dentista especialista em ATM, dor atrás da orelha, perto da nuca, dor bem em cima da cabeça, dor de cabeça causada por ansiedade. Olha que interessante. Dor de cabeça do lado esquerdo, pontadas, dor de cabeça na nuca e na fonte, dor de cabeça e nuca, dor de cabeça, e por aí vai. Dor de cabeça do lado esquerdo, que pode ser. E aí vai, sabe? E aí você começa a perceber como que as pessoas estão sofrendo. Porque hoje a incidência é grande de pessoas com dores, principalmente dor de cabeça, né? E dor crônica, inclusive. E você começa a perceber pessoas, por exemplo, sofrendo aí com fibromialgias. Deixa eu ver aqui se já chegaram meus... Não, ainda não. Sofrendo com fibromialgia, dores musculares, inclusive também no corpo, né? Então tudo isso vai ser um reflexo de um corpo doente. E é o que nós vamos comentar daqui a pouquinho, tá? É o que nós vamos falar daqui a pouquinho com vocês, eu e as minhas convidadas. Daqui a pouquinho, eu junto com a doutora... Deixa eu ver. Deixa eu falar aqui. Daqui a pouquinho já está chegando o pessoal aí. E aí, então, é muito interessante porque, assim, eu já venho trabalhando com isso há alguns anos e já trabalhava mais intensamente com a hipnose com relação à ansiedade, porque uma das coisas que deixa a pessoa doente, que atrapalha a qualidade de vida, tá chegando a minha primeira convidada, já tá chegando aqui, tá? Eu até já vou chamá-la para entrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ela... Uai, Giliane, não tô conseguindo te chamar. Giliane, tenta entrar, querida, porque eu não tô conseguindo te chamar. Acho que não. Espera aí. Eu vou mandar aqui para vocês o link. Eu vou mandar para você no Instagram, tá?
Gilian e Silvia. Deixa eu ver aqui. Já enviei para você. Deixa eu ver a Silvia. Silvia, tá aí, ó. Já estou enviando o link, tá? A Silvia também já chegou. Então, peraí. Ó. E tá lá. Aí, ó. Está Bom bem, dia, querida. bom Bom dia, dia, doutora. bom dia, Tudo doutor bom? Vitor. Tudo bem? E você? Bom dia, querida. Bom dia, Tudo bem? bom dia. Ei, Silvia, Oi, bom Silvia, dia. bom dia. Bom dia. Empurrei todo mundo da cama cedinho, né? Ah, eu já acordo cedo, sempre. Hoje, Isso é hoje, bom. hoje um pouquinho mais, meia hora antes, mas já é o hábito já. Já é o hábito de Ah, acordar então. cedo. Aham. Eu É, também. isso. Então, eu estava comentando aqui, enquanto vocês não chegavam, sobre inclusive as palavras de busca sobre dor de cabeça na internet, né? E comentando dor de cabeça do lado esquerdo, dor na nuca, dor na fronte, pescoço, cabeça, dores, né? De modo geral. E, gente, nós trabalhamos juntos, eu, doutora Gilian e doutora Silvia, inclusive nós somos professores, né? E nós falamos muito desse assunto. E qual que é a visão de vocês? Na intimidade eu chamo de meninas, mas na realidade, né, são as doutoras, Silvia, mas o Silvia e Boa. Juliana. Na visão de vocês hoje, vocês acham que assim, a incidência está muito alta de dor de cabeça relacionada à questão muscular, à questão do bruxismo, da DTM? O que vocês acham? Eu acho que hoje a gente tem uma condição de diagnóstico melhor. E também quando se trata das dores faciais, que são as dores de origem muscular, tensional. Então, hoje o profissional ele está cada vez com uma habilidade maior em fazer uma análise, em fazer um diagnóstico. E as dores faciais, que são as dores que nós tratamos, as dores que o profissional da odontologia é habilitado a fazer o diagnóstico, são as dores mais relacionadas à parte muscular, como as dores, todas as dores musculares faciais, as dores na região de pescoço, na musculatura do pescoço e a cefaleia de origem tensional. Então, o profissional, quando ele está habilitado a fazer o diagnóstico, que ele já consegue observar que essa dor de cabeça é uma dor de cabeça muscular de origem tensional, diagnóstico feito, 50% já da solução. Essa é a minha opinião. E Então, você, Silvia? eu penso da mesma maneira e assim, os pacientes que chegam para a gente relatando dores, né? Muitas vezes eles não falam da dor de cabeça, eles vêm falando de dores na face. E quando a gente começa a conversar, dor de cabeça é carro-chefe ali. Então, assim, a gente tem muitos casos de pacientes que têm dor de cabeça tensional e ele acha que aquilo é uma enxaqueca. Então, ele vem tratando essa enxaqueca há muitos anos, não é dias, meses, são anos de tratamento de enxaqueca. E quando ele chega para a gente relatando, né, numa boa história clínica, numa anamnese bem feita, a gente descobre que tem algo a mais. E às vezes Sim. nós, dentistas, especialistas na área da articulação, a gente começa a tratar uma disfunção e elimina uma enxaqueca. Então, como a Gilian falou, tem diagnóstico, mas tem muito diagnóstico que é feito pelo paciente. Então, assim, a automedicação, o autodiagnóstico do paciente atrapalha a vida dele. Porque a gente percebe que o paciente vem se medicando sozinho, porque dor de cabeça, é dor de cabeça, é enxaqueca. E na farmácia você tem acesso a remédios muito tranquilamente, né? E com muita Então a pessoa facilidade, né? isso, e a pessoa vem se automedicando e muitas vezes essa automedicação, ela chega trazendo coisas novas. Então a gente sabe dos efeitos colaterais,
das reações adversas de um remédio. E aí, muitas vezes, a gente encontra cefaleias que, de tensionais, né, elas passaram a ser cefaleias rebote, por exemplo, né? Aquela cefaleia que aparece porque está na hora do remédio. Hoje eu não teria uma cefaleia, uma dor de cabeça. Só que como eu estou acostumada a tomar, por exemplo, uma Neosaldina todo dia, hoje eu vou ter dor de cabeça porque eu não tomei. Né, Vitor? Né, Juliano? Vocês, né? Mas Não, eu mas tenho bastante é isso aí. Tem uma fera na sala, viu, gente? Dr. Ronaldo dos Anjos, uma das referências em Bom harmonização no dia, Brasil. doutor Ronaldo dos Anjos. Tem só Bom 30 Bom dia. anos como docente. É uma figura. Mas eu concordo com você, com o que vocês estão falando, sabe, gente? Porque é um grande problema. Primeiro que, assim, gente, dor de cabeça, nós vamos encontrar, se a gente começar a estudar, desculpa, mais de 300 tipos. Mais de 300 tipos. De cefaleias, então, a gente vai conseguir classificar em torno de 150. Aí tá. Ontem eu até gravei um vídeo comentando sobre essa questão da automedicação e passar receitinha de bolo, né? A conversa das tias do Zap, nos grupos de Facebook. O pessoal adora passar. Deu certo para mim, ó, eu uso plaquinha, eu uso isso, eu uso aquilo. E aí eu comentei. Falei assim, gente, primeiro, bruxismo, né? Quando a gente fala de bruxismo, são 9 tipos. E tem um bruxismo, que é o secundário, que ainda tem 9 subcategorias. Então, assim, são 18 pontos que a gente precisa parar para poder observar, para poder fazer detectar, né, a questão. Que o bruxismo a gente detecta e controla. Então, mas vamos lá. Voltando para a nossa dor de cabeça, relacionada a muscular, e você tocar num assunto muito importante, que é a automedicação. Essa automedicação realmente é um negócio perigoso, porque dá o efeito aí rebote, da dor de cabeça, né? Mas além da automedicação, tem lá os chazinhos. Eu vejo, até deixa eu ver se eu acho aqui a expressão que é usada na internet. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Como passar a dor de cabeça em 30 segundos. Tá, vamos lá. Relacionada à muscular, vamos descer um pouquinho qual é o contexto disso. Então, assim, tudo começa por algum fator, tá? Desencadeante. Então, você pode ter, por exemplo, se for ligado diretamente à ansiedade, nós vamos ter a questão, por exemplo, do bruxismo em vigília, porque à noite a ansiedade, ela diretamente não está ligada. Ela pode estar ligada de uma forma indireta, né? Mas, porque, por exemplo, da ansiedade pode se levar, por exemplo, a distúrbios do sono. Você pode ter, por exemplo, insônias. Aí, o processo, o insone, né, que vai ter o distúrbio do sono, aí ele passa a tomar remedinho para dormir. E o remedinho para dormir eu não gosto de forma alguma, eu sou... quando o remédio, assim, para dormir, vai atrapalhar a recaptação da serotonina. Se atrapalhou a recaptação de serotonina, o teu corpo entende automaticamente que não precisa produzir tanta serotonina. E ao fazer isso, você passa a não ter produção de melatonina, tá? E, obviamente, o teu sono fica comprometido. Aí começa aquela dependênciazinha de remédio. Então, todo mundo... É impressionante. Eu já vi algumas charges que, assim, cura natural e comprar remédio. E aí mostram a fila. O guichezinho aqui está vazio e esse guichê do remédio está lotado. As pessoas querem remédio, né? Querem o fácil. Mas vamos voltar aqui, então. Oi? Querem o rápido. Exatamente. E nesse contexto, sabe? E é isso que vocês percebem também no consultório de vocês? Porque, assim, apesar de que no meu, graças a Deus, eu estou observando pessoas buscando assim, doutor, eu já não quero mais remédio. Doutor, eu quero buscar a minha cura, né? Mas, relacionado à muscular, nós vamos ter 2 problemas. E aí vamos começar a falar sobre bruxismo e DTM, tá? E o que vocês percebem nesse contexto, tá, gente? Por que agrava? Vamos explicar um pouquinho?
Então, antes de entrar no assunto, o que que agrava a disfunção temporomandibular, quando eu iniciei, eu vim de uma escola que a escola pregava o seguinte, que DTM e as dores de cabeça de origem muscular não tem cura, mas tem controle. Então, baseado, né, na forma que eu aprendi, eu encontrei vocês e hoje a gente busca outros métodos, né, de criar um método de tratamento que a gente consiga, sim, controlar a cefaleia de origem tensional, a dor de cabeça e encaminhar esse paciente para a cura. E quando se trata de dor, a gente não tem como mensurar durante um diagnóstico a dor do paciente, porque o paciente, quando ele chega, ele traz, eu estou com dor, e essa dor é muito subjetiva. Então, assim, o que a gente faz? A gente faz uma análise hoje, que alguns outros profissionais também fazem, né? Que a gente tem uma tabela, que é a tabela de intensidade da dor, para ter essa comunicação com o paciente e também com os alunos que estão com a gente. No nosso curso, a gente ensina a tabela, ó, uma coisa muito simples, que é uma tabela de intensidade da dor. Então, como a gente não tem como medir a dor do paciente, qual que é o nível teu de dor de cabeça? Então, a gente chegou no consultório, a gente apalpou a musculatura, a gente consegue identificar que é uma cefaleia de origem tensional. Como que a gente vai avaliar o grau de dor do paciente? Então, a gente ensina no curso a trabalhar muito bem com algo que é muito simples, é tão simples que até parece assim, tipo, é tão Só um simples. detalhe, desculpa te cortar, só um detalhe. Tudo isso que nós estamos falando, tá, gente? É baseado em fundamentação científica. Isso aí tem comprovação. Então, essa mensuração de dor se chegou através de estudos onde foi formulado essa questão. Ó, o Ronaldo está falando aqui, ó, como anatomista, estamos avaliando as equipes que sugerem alteração de estrogênio. Também, questão hormonal, né, é muito importante. Mas continua, Giliano, desculpa. Porque o paciente ele fala, eu tenho dor. Mas como que o profissional vai saber qual que é o nível da dor para iniciar o tratamento? Um dentista está no consultório, o paciente fala, eu tenho dor. Como que você mensura o grau de dor desse paciente? E como você vai avaliar depois que essa dor melhorou? Então, a gente está desenvolvendo esse método de avaliação e a gente está montando até um curso sobre isso para fazer uma análise e tentar modificar esse quadro de que a cefaleia de origem tensional não tem cura, que a cefaleia de origem tensional, o paciente ele está condenado a usar uma placa a vida inteira. Então, a gente traz tudo isso, as questões hormonais, as questões de sono. Então, a gente faz um contexto integral do paciente relacionado à disfunção da TM, que dentro da disfunção da TM estão as dores faciais, as dores relacionadas ao ombro, ao pescoço, mas é dessa forma que a gente faz a avaliação e tentar mudar esse quadro, porque o paciente ele já chega dizendo que ele tem. A gente precisa ouvir, examinar e fechar o diagnóstico. Ele chega dizendo, olha, eu tenho dor ao mastigar, a abertura de boca minha não é suficiente, ou abre demais, ou abre de menos. O paciente ele já traz o relato da cefaleia dele de origem tensional. E o profissional está preparado para fazer essa avaliação? Está preparado para fazer esse diagnóstico no consultório? Se essa cefaleia é de origem tensional? Se essa cefaleia é uma cefaleia neurológica? Quando o médico encaminha, já se torna até mais fácil. Mas quando não encaminha, o que vocês acham? Vai lá, Silvia. Então, muitas vezes os pacientes que chegam para a gente, eles já chegam com histórias e com exames, com tratamentos, e eles já passaram por vários profissionais. Então, eu sempre brinco, né?
Eu atendo todas as idades. Então, assim, desde uma criança, 7 anos ontem, com dor de cabeça, né? Então, assim, isso já é comum nos consultórios, né? Na nossa área, principalmente. Porque, assim, ó, o paciente, ele já foi em tudo quanto é lugar, né? E ele trata várias coisas e continua com o problema. Então, eu acho que cabe a nós que estamos nessa área, e eu digo que é um privilégio nosso poder atender esse tipo de situação, porque assim, não envolve só o dentista. Esse paciente já passou ao médico, ele já foi no fisioterapeuta, muitas vezes ele já está até no psiquiatra, né? Fora aqueles que já vêm com a caixa de remédio que ele mesmo já procurou, porque a vizinha falou, porque o amigo falou, porque o parente tem. Então, assim, tratar esse paciente hoje, né? Com auxílio de medicação ou não, com auxílio das técnicas. Então, assim, dentro do que a gente aprende, como a Gilian falou, a formação dela, a minha formação, a do Vitor, nós temos 3 formações diferentes, mas o nosso objetivo é sempre o mesmo. A gente não quer, como diz Ricardo Thanos, a gente não quer tratar o dente, a gente quer tratar a gente inteira, a pessoa inteira. Então, o paciente que agora entra no nosso consultório, ele vem relatando outras coisas menos a dor de cabeça. Então, quando a gente olha para esse paciente, a gente tem que olhar o todo, né? Desde de como o paciente chegou, dos olhos, o olhar do paciente muitas vezes traz dor. E o paciente não fala da dor. Ele vem porque tem um estalo aqui, um barulho. Mas quando você olha para a face dessa pessoa, ela vem falando assim, eu tô com dor. Né? Então, também na minha formação, né, o professor sempre falava, observa o olhar quando chega e deveríamos tirar uma foto no final. Tanto que no outro mestrado o professor dizia assim, foto inicial, foto final, porque aquele paciente que entra na clínica a primeira vez, ele tem um olhar. O dia que ele sai Cansado, daqui, sofrido, é outro. cansado, Sim, sofrido, postural, a postura postural. encolhida, cabeça inclinada. Eu tenho um caso de uma paciente. Desculpa, até essa questão que você está colocando. Ah, desculpa, perdão. Só para paciente que ele já vem arqueado, ele já está entrando em quadro depressivo, sabe? O sofrimento é tão grande, tão real, e até eu quero dar um abraço para uma colega minha que está aqui também, da especialização lá do Einstein, a acupuntura Carmen Regina. Até que daqui a pouco, Carminha, eu vou falar da acupuntura e da aromaterapia. Nós temos um grupo bem interessante lá na especialização em dor do Einstein. Mas uma das coisas... Oi, pode falar. Não, pode falar. Desculpa, Vitor, tu viu ali as pessoas entrando? A gente vê as pessoas entrando e, gente, que privilégio estar aqui falando de um assunto tão complexo, né? Para pessoas Sim. queridas, parentes, amigos. Nossa, muito legal. Continua, Vitor, continua. E uma das coisas que as pessoas negligenciam... tem até o Fonseca também, acho que fez o curso comigo agora esse final de semana. E assim, dor crônica, porque acaba cronificando. E as pessoas negligenciam isso. Falta visão, inclusive, dos profissionais, de entenderem que dor crônica é um sofrimento real, não é coisa da cabeça do paciente, porque quando você tem a questão da catastrofização em relação à dor, eu vejo um certo limiar, porque assim, e que o paciente, quando ele está num tal nível de sofrimento, que ele pode, assim, até ser mal entendido, achando que ele está fazendo manha, né? E, na realidade, é desespero. Então, nós temos, assim, que esse alerta serve tanto para profissionais quanto para pacientes, porque, realmente, o sofrimento é real, a dor existe, e há necessidade de tratamento. Vamos dizer assim, e o mais importante de tudo, tratamento correto. Pode falar, querida. Pode falar, Silvinho. Olha só, fica à vontade. eu atendi uma paciente essa semana, e essa paciente, ela já tinha passado por neurologista,
Por conta, ela já tinha chego até um tratamento com osteopata, ela relatava zumbido no ouvido, e eu já começo a fazer uma avaliação do paciente na recepção. Porque a avaliação do Sim. paciente começa quando ele liga para agendar o horário. Quando ele Ó, o telefona. rapport da hipnose aí, ó. Ó o rapport da hipnose. Pode falar. Então, o paciente, ele já. A consulta se inicia no momento que a secretária faz o atendimento através do telefone, né? É esse Sim. primeiro contato. Aí depois isso se continua no momento que ele entra no consultório, na maneira como ele chega no consultório, se ele já chega cabisbaixo, se ele chega com dor tomando medicação, muitas vezes tomando anti-inflamatório para algo que já é crônico, né? Tem todo. Então, nós aqui do nosso grupo, a gente consegue fazer uma análise, uma visão geral, para trazer para o paciente uma solução para o tratamento dele. Que até agora ele ouviu que não tem solução, que DTM não tem cura, que ele está fadado a ter que usar plaquinha, que a gente nem fala plaquinha, a gente fala dispositivo de tratamento de oclusão, né? Que é outro, a gente vai ter que fazer o ajuste, reabilitar a oclusão desse paciente, que é através da oclusão, que a oclusão é a maneira como os dentes encostam, né? Para quem é leigo, é a maneira como a arcada de cima encosta na arcada de baixo, que vai proporcionar um relaxamento dessa musculatura que faz a dor de cabeça. Porque essa dor de cabeça é muscular e os músculos da mastigação estão envolvidos. Então, e a gente ainda traz uma verbalização na comunicação para o paciente, algo que ele consiga compreender quando a gente fala com ele. Porque muitas vezes o profissional comunica com o paciente chega em casa, a esposa pergunta, e aí, como que foi lá na consulta? Eu não entendi nada, eu não entendi, o doutor falou cefaleia, eu ouvi, fiquei 1 hora conversando com o doutor, Falou mas eu não entendi migrânia. nada, falou migrânia, agora eu tenho que usar uma placa para dormir, e eu vou ter que usar essa placa aí por algum tempo, vou ter que ir toda semana lá apertar, ajustar. Eu não entendi nada. Então, essa questão de comunicação com o paciente é muito importante, para que a comunicação chegue no paciente, para que ele entenda que a cefaleia é uma dor de cabeça que ele tem de origem tensional, que é de origem da DTM, que essas dores relacionadas ao pescoço, ombro, os estalidos e os ruídos, que são cliques na articulação, não são normais, que a gente pode melhorar muito o funcionamento do organismo dele, para que ele possa não ficar dependente o resto da vida da placa, que ele vai usar essa placa, que é um dispositivo oclusal de tratamento, por um tempo, depois ele vai poder se livrar dessa placa, tratar a oclusão através da ortodontia, porque a gente vai estar fazendo um trabalho completo. A gente vai ter a visão da oclusão, da ortodontia, do ajuste oclusal depois, da questão hormonal desse paciente, que o doutor ali já postou a questão de estrogênio, testosterona. Então, o nosso grupo está trazendo essa visão para o tratamento da dor de cabeça. É isso, não é, gente? E assim, ó, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, né? A pessoa que vem tratar, que procura atendimento, que consegue chegar, né? Porque assim, muita gente parou na farmácia e vai conviver com aquela dor sabendo que tal hora tem que tomar remédio. Só que a pessoa que busca o tratamento, que vamos dizer assim, que ele pula em vários profissionais, mas ele cai no profissional certo, quando a gente trata a disfunção, a pessoa tem que ter consciência que às vezes um único profissional não trata, né? Muitas vezes a gente precisa associar profissionais, a gente precisa do fisioterapeuta, do psicólogo, né? Esse paciente precisa muitas vezes de terapia. O Vitor, especialista em hipnose, doido para falar, olha lá. Então, assim, muitas vezes isso é muito complexo.
É muito complexo o tratamento. Então, assim, infelizmente, a medicina, ela se dividiu em pedacinhos. E aí, cada um trata só um pedacinho. Quem trata a mão não trata punho, quem trata punho não trata cotovelo. E aí a gente sabe que é um todo, né? Então, assim, dentro dessa área que a gente escolheu, e eu escolhi com muito amor a parte de dor e de disfunção, a gente vê, como a Gillian falou, às vezes precisa de uma medicação imediata, mas não é ad eterno, como eu digo, né? Às vezes precisa de um dispositivo interoclusal, mas não vai usar a vida inteira, né? Ah, mas eu vou fazer um botox e a vida acabou. Botox é um paliativo, a gente tem a sua utilização, sim, mas não como um tratamento final. Então, a gente tem muito que avaliar esse paciente antes de falar assim, ó, eternamente vai usar isso aí. Não, vamos lá. Por isso que, às vezes, aqui nós estamos em 3 profissionais com formações diferentes, com escolas diferentes, mas que a gente tem um objetivo igual. O final ali é o mesmo para os 3, nós queremos o tratamento. Então, assim, evitar que esse paciente que tem uma dor aguda hoje vá para uma dor crônica. E, assim, 3 dentistas falando de dor de cabeça, né, gente? Então, assim, olha que interessante. Quando lá atrás, né? Quando que lá atrás, dentista falava de dor de cabeça? Dentista abre buraco, fecha buraco. Hoje a gente sabe que se você abrir uma cárie, fechar uma cárie com uma altura diferente, você pode ter problemas para esse paciente. Aquela pequena cárie pode virar um tratamento de canal, pode virar uma dor, pode virar tanta coisa, né? Então, assim... Ela desencadeia, até, desculpa te cortar aí, porque essa questão, por exemplo, da restauração alta, gente, você altera a propriocepção e isso ocorre a nível cerebral. É lá no sistema nervoso. Então, assim, a dor de cabeça, ela também é um processo que vai ter uma sensibilização central e dali a coisa vai ter uma resposta. Vem uma resposta através de um estímulo, tá? A questão do músculo, e que vai produzir a dor. E tem gente que ainda acha, desculpa, viu, Silvia, te cortando aí, mas assim, ó, tudo que vocês estão falando é super certo e correto, é isso mesmo. Agora, uma coisa que as pessoas precisam entender, você falou da psicologia. A psicologia, quem for procurar, então vou procurar um psicólogo para ver. Porque é o seguinte, tudo se trata de mudança, primeiro, quebra de paradigma, e segundo, mudança de hábito. Aí entra um ramo da psicologia que é cognitivo-comportamental. A cognitivo-comportamental é o que o nome fala, cognitivo-comportamental. Então, você fazer mudanças no seu hábito. Por exemplo, eu vou citar um quadro clínico muito simples, que todo mundo já ouviu falar, síndrome do pânico. Tá? Síndrome do pânico. E que é o que é? Um sofrimento real. A pessoa entra num lugar que ela sente que vai morrer naquele momento. Mas tudo isso se deve a um negócio chamado ansiedade antecipatória. Ou seja, a pessoa antecipa o sofrimento. E aquilo, e sabe uma das estratégias que a gente resolve isso na psicologia, com a ansiedade antecipatória? Leva o paciente para dentro de uma academia e fala assim, ó, agora você vai fazer exercício até você ficar exaurido. Até a tua respiração você ficar ofegante. Que é exatamente aquele momento da respiração ofegante, é o momento que desencadeia a síndrome do pânico. O paciente começa a entender, fala, mas peraí, eu estou ofegante, eu consigo controlar a minha respiração, porque eu acabei de fazer um exercício e eu vou relaxar. Ou seja, ele desliga do problema e consegue concentrar na solução e entende depois, num contexto, quando ele começa a ficar ofegante. Por causa da síndrome do pânico, eu posso controlar pela minha respiração. Vamos fazer analogia para a questão muscular. Se a pessoa está fazendo apertamento dental, que não é só apertamento, tá, gente? Como eu falei, são 18 itens. Mas o apertamento dental. Eu tenho casos que eu hipnotizo o paciente e falo assim, ó, toda vez que você encostar o seu dente e for fazer apertamento dental, você vai levar a linguinha no céu da boca. E eu planto lá dentro, tá? No hipotálamo do paciente, lá dentro do sistema límbico dele, eu coloco lá uma informaçãozinha. E aí, automaticamente, ele encosta,
Então, aparentemente parece ser simples, mas se não tiver conhecimento, a coisa não anda, a coisa não acontece. Desculpa, Silvia, pode voltar a falar, perdão. Não, maravilhoso. Mas assim, ó, tu já falou, já esqueci, já fui por outros caminhos. Então, assim, voltando ao que a gente falou, que nem você falou da terapia comportamental. Muitas vezes, Sim. aquele paciente que vem sofrendo de dor de cabeça, né? Porque ele não falou da dor de cabeça, ele veio porque ele tinha uma dor por aqui. E aí, no nosso exame, a gente descobre outras dores. E muitas vezes, na primeira consulta, né, depois de uma avaliação, depois de conversar sobre hábitos, depois de falar sobre essa terapia comportamental, e ele fizer essas mudanças direitinho, ele volta numa segunda consulta, como eu brinco no retorno, com outra fisionomia. Por isso que eu digo, a foto inicial e a foto do meio do caminho é muito legal, porque você vê a diferença, né? Da mudança do paciente. E aí, quando você começa a falar de novo de qualidade de vida, esse paciente vem com outro gás. Fala, Giliane. Eu já tive casos de pacientes que voltou com outra fisionomia, com cabelo cortado, mudou a cor do cabelo, com uma maquiagem mais elaborada. Porque quando a pessoa está no mecanismo de dor, quando uma pessoa está sofrendo com dor, ela não tem motivação, ela não tem vontade para nada. Então, ela acorda para tomar remédio, ela veste o que está ali na frente, mas depois que essa dor começa a aliviar, então ela começa a olhar para outras coisas, né? Então eu tenho fichas, tenho foto de pacientes assim, que eu até conto casos dos pacientes que cortaram cabelo, fizeram sobrancelha que não faziam, né? Porque melhora o aspecto físico no geral. E eu queria falar um pouquinho sobre a medicação que você falou, e daí a gente acabou mudando de assunto, sobre a parte da farmacologia. A farmacologia, dentro da disfunção temporomandibular, ela tem o espaço dela, mas só que ela tem um momento de ser usada, a forma de iniciar e a forma, a gente tem a intenção de ir desmamando o paciente da medicação. Né? Então, o paciente vai fazer um tratamento, chegou com dor no consultório, a gente vai solucionar a dor. E muitas das vezes a gente vai utilizar de medicamentos, a gente vai utilizar também o balcão da farmácia. Mas a gente tem que ter um prazo para utilizar isso. Não é ad eterno, vou usar as mesmas palavras que você. Quando eu estou falando com o paciente, eu tento trabalhar com palavras, usar mecanismos que ele consiga entender para que ele possa compreender o que eu estou falando. Eu digo assim, ó, é como um carro, o remédio é como um carro. A Ferrari é um carro ótimo. Todo mundo concorda que a Ferrari é um bom carro. Mas se você precisa fazer uma trilha, a Ferrari continua sendo um bom carro? Se você precisa trabalhar num terreno que é mais íngreme, que você precisa fazer muitas curvas, você vai fazer uma trilha, você consegue usar a Ferrari? E assim são os medicamentos. A gente tem medicamentos, a gente tem farmacologia, mas a gente tem que saber o tipo de terreno que a gente vai estar dirigindo e por quanto tempo a gente vai estar usando a medicação. Eu evito usar medicamentos, uso muito, sei utilizar, uso, mas eu também busco caminhos como a acupuntura, como a osteopatia, como a hipnose, para tentar ir desmamando esse paciente da medicação. Isso é o que eu gostaria de deixar dito sobre a medicação, né, que é a forma como nós trabalhamos. E dentro do que você falou, Giliane, desculpa, Vitor, dentro do que a Giliane falou, muitas vezes o paciente chega, ele está tão cheio de medicação que muitas vezes eu brinco assim, ó, porque no nosso cérebro a gente tem receptor para tudo, né? Tem receptor para tudo. Tomou o remédio vai se ligar lá.
E aí, o dia que você não toma, o receptor tá lá, cadê? Vem, não tá vindo? Peraí, vou te dar uma dor, né? E aí, assim, eu sempre brinco com o paciente assim, cara, quanto tempo tá tomando esse remédio? Por que que toma? Né? Temos que conversar sobre isso. Muitas vezes ele vem medicado pelo médico, certinho. Muitas vezes é a farmácia. Ele mora do lado. Quem não tem uma farmácia do lado de casa hoje em dia? Então, assim, eu falo para o paciente, olha, o legal mesmo era se a gente pegasse seu cérebro, jogasse na máquina de lavar com bastante que boa, com água sanitária, com tudo que tem direito, para limpar esses terminais aí. Então, assim, ó, é uma maneira mais, assim, lúdica que eu falo para ele, né? Porque, assim, já está tão encharcado de medicação que isso vai ter que ser desmamado. Então, assim, aí entra uma outra fase, né? Aí é onde a gente precisa da Giliana, com toda o know-how dela, para fazer essa mudança também. Então, assim, a pessoa tem que querer mudar, né? A gente tá com todos os tratamentos possíveis e imaginários, mas a pessoa também tem que querer se livrar da dor. Porque às vezes essa dor é boa, né? Às vezes é bom eu ter dor, porque alguém tá me olhando com cara de, ai, tadinha, ai, coitada. Aí eu vou querer essa dor para mim, né? Então a gente tem esse outro lado, por isso que a terapia é importante, né? É o ganho secundário. Eu chamo isso do ganho secundário, né? Isso. E isso a gente consegue também, sendo dentista, trabalhando com a odontologia, fazer essa identificação, né? Porque o paciente, muitas vezes, ele sofre, porque a dor é algo muito ruim, mas e o ganho secundário? De alguém chegar, oi, como é que você está hoje? Você está melhor? Então, a gente está preparado para abordar tudo isso, não tratar tudo isso. Claro que tem momentos que você vai encaminhar para uma terapia, você precisa encaminhar, mas também saber identificar o momento de estar fazendo esse encaminhamento, qual é o momento, qual é a hora de estar encaminhando esse paciente para daí esse tratamento terapêutico, né? E que é o ganho secundário. E isso a gente vê muito, né? Eu tenho ganhos com isso, eu não tenho atenção, eu não tenho a forma de eu começar a minha comunicação com alguém, alguém perguntando como que eu tô, e daí eu já tenho uma queixa para fazer, eu já recebo atenção, recebo carinho. Isso também contabiliza dentro do nosso trabalho, dentro da disfunção da articulação temporomandibular. Isso conta. Uma coisa que as pessoas precisam entender, que para o tratamento em si, não é simplesmente tomar um remedinho, ou como eu citei, por exemplo, eu tenho uma colega aqui, né, que mexe com acupuntura, ou eu vou no psicólogo. Não, gente, é um contexto. Então, por exemplo, a acupuntura, que é minha colega que está aqui assistindo, é espetacular, é fantástico, tá? Aromaterapia, sim. Ir no psicólogo, sim. Mas o mais importante, dentista, hoje, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas quando envolve questões musculares, cabeça e pescoço, o dentista está mais informado, ele reúne uma gama de informações que é mais fácil. Eu, por exemplo, eu não trabalho sem ter um fisioterapeuta junto comigo, de forma alguma. Como eu tenho o recurso da hipnose e como eu estudei psicologia, me ajuda algumas questões, né? Então, porque assim, quando você vai falar de mudança de hábito para o paciente, mas principalmente, por exemplo, esporte, o paciente é sedentário. É muito importante o exercício físico no nosso cotidiano para a qualidade de vida, mas a mobilidade, né? Mas é mais importante também, uma coisa que a gente destaca nesses quadros de dores, é a estimulação da farmácia endógena, gente. Porque nós temos, o nosso corpo, ele é capacitado a produzir substâncias. Uma delas, eu vou dizer agora, por exemplo, quando você pratica esporte, se produz a endorfina. A endorfina, ela dá uma sensação de anestesiamento, uma sensação de bem-estar, porque você tem essa sensação da analgesia, por exemplo, vai ajudar. E que tipo que tipo de atividade física eu devo fazer? Olha, você pode até fazer levantamento de peso, porém, tudo bem orientado.
Então, busca um personal. Se você vai para uma academia, o teu personal ele não sai do celular, esse não serve para você. Esse não serve. Serve o profissional que gruda em você, que nem um carrapatinho, e vai observar o que você está fazendo. E idem fisioterapeuta. Fisioterapeuta que vai te colocar fazer as 10 sessões, né, que virou praxe. Gente, eu conheço muito fisioterapeuta bom e eu estou podendo conviver na pós do Einstein com fisioterapeutas, educadores físicos, e é gente de primeira. É gente de primeira. Que entende, ó, que a coisa vai muito mais além do que colocar o paciente ali e deixar. Não. Então, assim, Pilates, eu descobri agora que o método Mackenzie é espetacular, fazendo um curso agora, final de semana. Teve um profissional, a gente começou a trocar ideia, que eu não faço ideia do que é, não faço ideia, mas eu ouvi, opa, método Mackenzie, me chamou a atenção, é uma coisa que eu vou começar a pesquisar, porque se realmente tiver fundamentação que eu ouvi, é claro que eu vou indicar. Osteopatia, eu indico e eu consigo obter de uma forma plausível grandes resultados clínicos. Então, assim, porque uma das coisas que a gente também tem que entender, e o profissional, é que não existe a receita do bolo para você tratar o seu paciente. Então, cuidado com aqueles que adoram só prescrever. Não funciona dessa maneira. E está aqui a Gilian, que vai poder dar um baile, ela dá um banho quando ela fala de suplementação. Então, tá? eu vou... Pode um adendo. falar, Gilian. Me dá um adendo. Vou deixar você pegar embalo aí. Não interrompa, só para porque eu não perco o raciocínio aqui, vou entrar no que você está falando, a receita do bolo. O que é a receita do bolo? Ninguém faz um bolo só com farinha, ou só com ovos, ou só com leite. Você precisa ter todos os ingredientes para ter um bolo. E a DTM é a mesma coisa. Você não vai controlar, você não vai tratar uma DTM com um ingrediente. Ou só com o dentista, ou só com a farmácia, você precisa agregar todos os ingredientes. Você tem que agregar os ingredientes. Então, você falou da farmácia endógena, que é aquela farmácia que está dentro de nós. Que é aquela farmácia que quando a gente coloca o medicamento na boca, nós colocamos um comprimido na boca anti-inflamatório. Automaticamente o nosso corpo, o que ele faz? Ele precisa se reorganizar para saber o que ele faz com aquilo, para saber para onde aquilo vai, de que forma ele vai agir. Aí quando ele está dentro do seu corpo, aquele medicamento, ele começa a ação dele. E depois aquilo precisa ser eliminado também, ele precisa ser excretado, precisa sair do nosso corpo. Aí é onde vem os efeitos colaterais, que é na saída daquela farmácia, continuando o teu raciocínio, que é aquela farmácia dentro de nós, que é a farmácia endógena. Que a gente fala endógena, então é de dentro. Só te interromper um pouquinho, Gília, mas eu quero que você continue isso aí, só para o pessoal entender. Gente, quando a gente coloca um alimento na boca, o nosso organismo já está pronto para saber o que fazer com os ingredientes, com os nutrientes, com as vitaminas que contém naquele alimento. Então, quando você, por exemplo, você toma um suco de laranja, aí vem um alerta, ele é rico em frutose. Sabe para onde vai aquela frutose? Para o fígado. E aquilo acaba virando o suco de laranja, acaba virando gordura. Tá? Olha só, o nosso organismo já sabe para onde conduzir as coisas. Agora, o remédio, quando você coloca na boca, o organismo ele se perde, ele não sabe o que está acontecendo. Aí vem os efeitos colaterais. Continua, Gilian, porque até eu estou aprendendo. Pode falar. Eu quero falar do suco de laranja, porque o suco de laranja, o suquinho, esse suco de laranja está na mesa. Você vai assistir uma novela, está na mesa. Você vai assistir um filme, o suco está na mesa. Você vai para um hotel, ele é o preferido lá no café da manhã do hotel. E todo mundo acha saudável. Para você fazer um suco de laranja de 200 ml, você usa aí mais ou menos umas 4, 5 laranjas. E que você consegue tomar em menos de 1 minuto. O que isso tem a ver com DTM? Tudo. Você não chuparia 4 ou 5 laranjas em 1 minuto.
Não chuparia. Porque ali vem o suco na laranja, vem o suco, que é a frutose, mas vem o antídoto, que é a fibra, que vai trabalhar todo o nosso sistema digestivo. Quando a gente espreme o suco de laranja, você usa de 4 a 6 laranjas, dependendo do tamanho, e você consegue tomar em menos de 1 minuto. Então, entrando dentro do que você está falando, vem isso, aí vem todo o metabolismo do nosso fígado, que vai transformar aquilo, a frutose, que vai virar açúcar, que é o açúcar da fruta, que vai dar também a dor de cabeça. Então, o tratamento é disso que o nosso curso, é disso que as pessoas que passam pela nossa vida vão levar. É sobre isso também, toda aquela bagagem do dentista, mas é sobre isso também. Com relação ao medicamento, quando você toma um magnésio, que a gente também utiliza para tratar cefaleia, para dor de cabeça, tem muita dor de cabeça que está faltando magnésio. Nós somos, nosso corpo, o brasileiro, ele tem deficiência de magnésio, porque no Brasil a gente não tem vulcão. A nossa água deveria ter magnésio, só que não tem, porque a água, para ter magnésio, ela tem que ter vulcão. E, não sei, isso deve ser muito bom não ter vulcão também no Brasil, isso daí eu não vou entrar nisso, mas que eu não tenho conhecimento para falar sobre isso, mas a água magnesiana traria o magnésio, e nós não temos o magnésio. Então, o magnésio também é uma das armas que nós utilizamos para tratar a contração muscular, fazer o funcionamento do intestino, que está totalmente ligado com a nossa musculatura. Então, quando a gente toma um magnésio, ou através da água, a minha eu já coloquei hoje, ou através da água, ou através de cápsula, o corpo, ele entrou magnésio, ele fala, eu já sei onde levar isso. Eu já sei o que eu tenho que fazer com isso. Isso vai para tal lugar, vai para a musculatura, vai para o sistema cardíaco, vai para o sistema cerebral. Então, o corpo sabe para onde levar o magnésio. Ele sabe o caminho. Vem um caminhãozinho dentro do corpo e carrega esse magnésio para onde precisa, tá? O medicamento, não. O medicamento entrou, o corpo ele pensa, o que é isso? O que eu vou fazer com isso? Para onde eu levo isso? Então, ele faz todo esse mecanismo para fazer o transporte, a ligação, procurar receptor. Ele faz isso. E depois, como eu elimino isso? O efeito colateral é nessa eliminação do remédio, que com a suplementação, no caso que eu estou falando agora é o magnésio, tem muitas outras que nós trabalhamos, mas no caso do magnésio, o corpo sabe quando entra, o que ele faz, e quando elimina, também como que ele faz. O remédio não. Era isso, Vitor? Que você quer para continuar? Não, pode até falar. Só vou dar uma dica. Sabe aonde a gente encontra magnésio, gente? Que é a coisa mais simples. E eu receito para os meus pacientes. Quando eu falo assim, vamos fazer um suco de beterraba, mas eu falo, mas não despreze o caule e a folha. Da beterraba, a rama, porque aquela rama é rica em magnésio, pessoal. E tem gente que joga no lixo aquilo. Joga no lixo. Olha o tanto de benefício que você vai ter. Você que está tendo dor de cabeça, tem problema de DTM, hello, fica atento. Olha aí uma dica. Vamos trabalhar, a gente fala trabalhar com a medicina odontológica da natureza. Porque a natureza tem tudo que o corpo precisa, é só a gente saber o momento, a quantidade a ser colocada, a forma a ser colocada, porque se a gente tirar as interferências desse sistema, tirar as interferências desse organismo, ele vai automaticamente procurar meios de se recuperar sozinho. E aí entra aquela, né, Vivian? E aí entra aquela básica. Teu alimento é teu remédio é teu alimento, né? Isso eu acho que é um clássico, real. E aí, dentro de tudo que a gente está falando,
a gente tem que pegar essa pessoa e colocar de novo na linha que ela deveria estar andando, né? Em relação aos apertamentos. Então, aí, coisas básicas, né? Alimentação, exercício físico, né? Às vezes, muitas vezes, eu gosto muito do Reiki, né? De um alinhamento, a yoga, tudo que faça com que você entre de novo naquela No eixo. vibração boa. Botar no eixo. Volte para o seu eixo, né? Sim, volte pro em seu todos os eixo. sentidos, né? Porque você tem que dormir, você tem que fazer atividade física, você precisa trabalhar, mas como é que você vai trabalhar com a cabeça assim, né? Isso. A gente usa hoje, nosso grupo usa a odontologia, unindo com a medicina, as duas coisas, e com a otimização da fisiologia, para buscar o centro do paciente e assim o caminho da verdadeira cura, né? Que até hoje, da escola que eu passei, não tinha disfunção temporomandibular, não tinha cura, tinha controle. E eu não aceitei isso. Como que pode não ter cura? Eu vou ter que tratar o paciente a vida toda, eu vou eliminar a dor dele, eu vou usar farmacologia e esse paciente nunca vai ter cura? Esse é um diagnóstico que eu não aceitava. Então foi onde eu encontrei vocês, busquei fazer uma especialização em medicina integrativa para a gente se unir aqui e montar essa outra linha de tratamento para disfunção temporomandibular. Eu brinco porque a gente vai colocar o paciente na bicicleta com rodinha, né? E à medida que a gente trata, a gente tira as rodinhas. Ele vai andar de bicicleta. Vai andar sozinho, ele vai fazer. Uhum. Vai sim. A gente vai otimizar o que está faltando. Tem muita coisa aí, a gente vai estar falando aí nesse nosso café da manhã sem dor, que a gente vai estar fazendo às quartas-feiras. A gente vai trazer muitas dicas sobre como viver sem dor. O nome aí está meio provisório ainda. Bom dia sem dor, né? Bom dia sem dor. O café sem dor é ótimo, gostei. O café sem dor, eu acho que a gente pode estar falando sobre isso. A suplementação, ela entra bem não só de magnésio, mas de vitamina D, de vitamina K2. A gente tem muita informação para trazer. O complexo de vitamina B, né? A B2, B6, B9, B12. Sim, que são as vitaminas e os vitâminos. Então, a gente vai estar trazendo esse café da manhã sem dor às quartas-feiras. Quarta-feira que vem, a gente está aqui de novo para falar. Quem tiver aí, tiver dúvida, pode trazer as dúvidas, que a gente vai estar sanando dúvidas aqui pelo Instagram. A gente vai continuar falando sobre as dores de cabeça. Também a gente vai falar sobre outras coisas. A gente vai chegar a falar sobre zumbido, ruído, a gente vai falar sobre o ranger de dentes, estalidos. Então a gente vai trazer completo. A gente vai estar aqui todas as quartas-feiras trazendo completo aí para quem estiver aí com a gente. Nós estamos quase acabando. Né? Oi? O que a gente não souber, a gente vai atrás para procurar também. Com certeza, nós vamos hoje eu digo assim, ó, eu vou acabou esse negócio do profissional sentar na cadeira, colocar o jaleco e ficar assim, não, eu sei. Hoje é democrático o conhecimento. O paciente, ele sabe. O paciente pesquisa. Ele chega no consultório sabendo muito mais do que muito profissional. Porque o paciente, ele pesquisa sobre ele. O profissional tem que pesquisar sobre tudo. E o paciente não. O paciente senta, o que você falar, ele vai pesquisar, ele vai trazer informação. Então, eu digo assim, ó, eu estou aqui, o teu caso é esse, o teu diagnóstico aqui é luxação, você vai pesquisar também e na próxima consulta... Tá acabando, falta 20 segundos. Vou ter que te cortar porque vai cair a live. Gente, eu quero agradecer todo mundo que esteve com a gente até agora. Vai cair, faltam 15 segundos, que infelizmente vai encerrar. Um abraço. Quarta-feira que vem nós estamos aí. Deixa nos comentários.